O rosto dele está ali de novo, iluminado pelo poste quebrado da Rua da Imperatriz, e eu sei que não vou dormir. Faz 7 anos que esse mesmo instante me arranca da cama às 3 da manhã, sem aviso, sem perdão. E o pior é que eu aceitei o sanduíche, e ainda assim nunca consegui agradecer. Pensei em estender a mão, pedir R$2, mas a vergonha era maior que a fome. Ele partiu o sanduíche ao meio com as mãos sujas, sem hesitar. A pele áspera tocou a minha por um segundo, e algo passou entre nós. Meu filho de 6 anos perguntou se eu também tenho pesadelos. Tudo começou num sábado de novembro, na Rua da Imperatriz. O ventilador no teto gira com um clique que repito de memória. Clique 1, clique 2, clique 3. Toda noite a mesma contagem. Toda noite o mesmo rosto. Eu podia ter seguido em frente. Eu podia ter dito não. Mas não foi isso que aconteceu. E o pior é que eu já sabia, naquele instante, que aquilo ia me perseguir. Era um sábado de novembro. Eu tinha acabado de sair de uma entrevista na Avenida Guararapes, a terceira em 2 meses. O sol estava insuportável, daquele jeito que Recife fica quando o asfalto parece derreter. Minha camisa social já estava encharcada, o paletó no braço, a pasta de couro com o currículo amassado de tanto abrir e fechar. Eu não tinha dinheiro para o ônibus de volta para casa, não tinha dinheiro para um café, não tinha dinheiro para nada além de um saldo negativo no banco que eu evitava consultar. E eu estava com fome. Não aquela fome de quem pulou o café da manhã. Uma fome que já tinha passado do incômodo e estava se acomodando nos ossos, feito um inquilino que não paga aluguel, mas também não vai embora. Eu parei na esquina da Rua da Imperatriz com a Avenida Dantas Barreto. O semáforo estava fechado. As pessoas passavam. Ninguém me olhava. E eu pensei em pedir ajuda pela primeira vez na vida adulta. Pensei em estender a mão, em dizer: moço, me empresta R$2 para um pão. Mas não saiu. A vergonha tinha um gosto físico, igual aquele resto de café requentado que fica no fundo da xícara. Foi aí que vi ele. O homem estava sentado encostado na parede do mercado, com uma sacola plástica ao lado e um sanduíche na mão. Um sanduíche simples, pão francês com alguma coisa amarela dentro, talvez ovo, talvez requeijão. Ele não parecia estar pedindo nada. Estava apenas comendo. E me olhando. Ele percebeu. Ele percebeu que eu estava olhando o sanduíche. Eu desviei o olhar rápido, como quem é pego fazendo algo errado. O semáforo abriu. As pessoas atravessaram. E fiquei. Então ele levantou a mão. Não para pedir, para oferecer. A voz era rouca, como se ele não falasse com ninguém há dias. Mas não tinha hesitação. Ele já estava partindo o sanduíche ao meio, com as mãos sujas, com a unha encravada, com a calma de quem faz aquilo todo dia. O sanduíche estava partido. Metade na mão dele, metade estendida para mim. E eu que tinha passado os últimos 3 meses recusando a ajuda de parentes, recusando dinheiro emprestado de amigos, recusando a sopa que a vizinha ofereceu porque estou bem, Dona Maria, é só uma fase. Eu estendi a mão. Aceitei o sanduíche. O pão estava duro. A margarine aderida. Tinha um fio de cabelo no meio. Eu vi, mas não importava. Eu mordi, quase chorei. Não pela fome, pela vergonha de estar aceitando comida de um homem que dormia na rua enquanto eu, com ensino superior, com curso de inglês, com uma pasta de couro que eu tinha comprado em prestação, não conseguia pedir nenhum pão. Ele comeu a metade dele em silêncio. Eu comi a minha olhando para o chão. Quando terminei, ele disse: Uri. Não porque era engraçado, porque a alternativa era pior. Ele me olhou por um tempo longo. Depois pegou um papel amassado do bolso, um panfleto de supermercado, daqueles que entregam no sinal, e escreveu um nome com uma caneta que achou no chão. Os dedos dele tremiam um pouco. Tal fosse o frio. Talvez fosse a abstinência. Talvez fosse só a vida. O papel dizia Seu Lira, Ferro Velho do Coque. E um endereço que eu não conhecia. Ele me entregou o papel e eu li o nome 2 vezes, sabendo, no fundo, que aquele endereço ia me levar a um lugar de onde eu nunca voltaria inteiro. Eu olhei para o papel, olhei para ele. Quis perguntar por que ele estava me ajudando, porque ele tinha um contato de emprego se vivia na rua, porque ele tinha partido o sanduíche ao meio para um estranho. Mas só consegui dizer. Ele já não estava mais me olhando. Tinha fechado os olhos e encostado a cabeça na parede. Eu fiquei ali por mais 1 minuto, o papel amassado na mão, o gosto de margarina ainda na boca. Depois virei e fui embora. No dia seguinte, eu fui ao Ferro Velho do Coque. Seu Lira me olhou com desconfiança quando eu disse o nome do João, mas me deu uma chance. Serviço pesado, carregar sucata, separar metal,
varrer o chão. Pagava pouco, mas pagava. Eu voltei ao mercado de São José uma semana depois para agradecer. O João não estava lá. Voltei na outra semana. Também não. Voltei no mês seguinte, no ano seguinte, em todos os anos desde então. Nunca mais vi ele. Seu Lira me disse que o João aparecia de vez em quando, que dormia na laje do ferro velho quando estava muito frio, que sumia por semanas e voltava com histórias que ninguém sabia se eram verdade. Ele é assim, o seu Lira disse. Aparece quando menos espera. Desaparece do mesmo jeito. Mas eu nunca mais vi. O ferro velho cresceu. Eu virei encarregado, depois gerente. Comprei uma parte do negócio. Casei. Tive um filho. Tudo isso aconteceu porque um homem que não tinha nada partiu um sanduíche ao meio. E eu nunca pude agradecer. O que me acorda às 3 da manhã não é a culpa. É o que eu fiz depois. Porque aceitar aquele sanduíche deveria ter me ensinado a receber. Mas me ensinou outra coisa. Me ensinou que eu nunca mais queria passar por aquilo de novo. Você já aceitou algo por necessidade que, em vez de aliviar, deixou uma vergonha tão funda que você jurou nunca mais passar por aquilo de novo? Me ensinou a nunca mais depender de ninguém. Eu virei o homem que dá, o homem que ajuda, o homem que nunca precisa. O problema é que virar o homem que nunca precisa também significa não deixar ninguém chegar perto o suficiente para te ver com fome de novo. O que ninguém entende é que a generosidade do João não me salvou apenas. Ela me condenou a um tipo de solidão que eu não sei nomear. Porque depois que alguém te dá tudo quando não tem nada, você passa a vida inteira tentando retribuir para estranhos. E nunca consegue. Às vezes eu passo de carro pela Rua da Imperatriz e vejo alguém sentado no lugar onde ele estava. Ofereço dinheiro, comida, um emprego. Eles aceitam, agradecem, vão embora. E eu fico ali, esperando sentir alguma coisa que não vem. Nunca é o suficiente. Nunca vai ser. Eu já ajudei dezenas de pessoas. Já paguei contas de luz de vizinhos que estavam com fornecimento cortado. Já comprei cestas básicas para famílias inteiras no Natal. Já contratei 3 homens que estavam em situação de rua para trabalhar no ferro velho. E nenhum deles era o João. Nenhum deles preencheu o buraco que ele deixou. A verdade é que eu não quero apenas agradecer. Eu quero que ele saiba o que aconteceu. Quero que ele veja que o sanduíche virou uma empresa, que virou uma casa, que virou a escola do meu filho. Quero que ele veja que a metade que ele me deu se multiplicou em coisas que ele nem imaginava. Mas ele não está aqui para ver. O mais estranho é que eu nem sei o nome completo dele. Seu Lira chamava de João. Não sabia o sobrenome. Não sabia de onde veio. Não sabia se tinha família. João do Mercado era como chamavam. Como se ele pertencesse àquele lugar, como se fosse parte da arquitetura. E talvez fosse. Talvez a cidade inteira seja feita de pessoas invisíveis que seguram o mundo nos ombros enquanto todo mundo passa reto. O João era uma delas. E eu fui a única pessoa que parou para receber o que ele tinha para dar. Eu lembro de um detalhe que nunca contei para ninguém. Quando ele me deu o sanduíche, a mão dele tocou na minha. Por um segundo. A pele era áspera, fria, suja. Mas o toque não foi de quem entrega alguma coisa. Foi de quem abençoa. Como se ele estivesse me passando não um sanduíche, mas uma permissão para estar vivo. Eu nunca senti nada parecido antes ou depois. A mão áspera que tocou a minha naquela esquina não entregou apenas um sanduíche. Entregou a razão pela qual você ainda está me ouvindo. O que será que ele viu em mim naquele dia? Eu estava de paletó, pasta na mão, tentando parecer um profissional que só estava tendo um dia difícil. Mas ele viu através. Ele viu a fome que eu escondia, o medo que eu maquiava, a vergonha que eu vestia como segunda pele. E ele não se aproveitou. Ele partiu o pão. E isso é o que me destrói quando penso nisso de madrugada. Não foi a fome que eu senti. Foi a precisão com que ele me enxergou. Como se eu fosse transparente. Como se ele soubesse exatamente o que eu precisava antes mesmo de eu saber. Talvez seja por isso que eu não consigo dormir. Porque desde aquele dia, eu passei a vida inteira tentando enxergar os outros com a mesma clareza. E falando. Eu vejo gente passando fome na rua e ofereço dinheiro. Mas será que eu vejo a pessoa? Ou estou só pagando uma dívida que não pode ser paga? Uma vez, há uns 3 anos, eu vi um homem dormindo embaixo da ponte do Limoeiro. Era inverno, estava chovendo. Eu parei o carro, peguei um cobertor e desci. Quando cheguei perto, vi que ele estava acordado, olhando para o teto da ponte. Eu estendi o cobertor. Ele não pegou.
Só disse: guarda para quando precisar. Eu fiquei parado, o cobertor na mão, sem saber o que fazer. Porque aquilo era exatamente o que o João teria dito. Talvez exista uma rede invisível de pessoas que sabem dar. O João fazia parte dela. Você acha que aceitar a ajuda de um estranho, como o narrador fez, é um sinal de coragem ou de fraqueza? E aquele homem também. E eu? Eu estou tentando entrar. Mas para entrar, você precisa saber receber. E eu ainda não aprendi. Noite passada, meu filho de 6 anos acordou com um pesadelo. Eu fui até o quarto dele, sentei na beira da cama. Ele estava tremendo, mas tentando não chorar. Pai, eu tive um sonho ruim, ele disse. E eu puxei para perto. Ele encostou a cabeça no meu peito. Depois de um tempo, ele parou de tremer. Mas antes de dormir de novo, ele levantou a cabeça e perguntou. Eu não respondi. Só apertei ele mais perto. Porque sim, eu tenho esse sonho todas as noites desde 2018. E ele não acaba. Ele só muda de forma. Um sanduíche partido ao meio. Uma mão suja estendida. Um homem que some. E eu, parado no meio da rua, com um pedaço de pão na mão, sem saber para onde ir. O pior não é não ter encontrado João. O pior é que eu não sei se ele gostaria de ser encontrado. Talvez ele não quisesse saber o que eu fiz com o sanduíche. Talvez ele só quisesse dar. E talvez eu precise aprender que isso é o bastante. Mas ainda não aprendi. A rua está silenciosa agora. O ventilador continua girando. 3h47. Eu fecho os olhos e vejo ele de novo. O rosto iluminado pelo poste quebrado, a mão estendida, o sanduíche partido. E eu penso, o que aconteceria se eu tivesse recusado? Se eu tivesse dito não, obrigado e continuado andando? Eu teria desistido de procurar emprego? Teria voltado para a casa dos meus pais? Teria virado outra pessoa? Alguém que nunca aprendeu que o mundo pode ser generoso quando você menos espera? Ou será que eu teria dormido melhor? É estranho como a gratidão pode virar um peso. Ninguém avisa que ser salvo por alguém cria uma dívida que nunca termina. Que o Salvador vira um fantasma. Que você passa a vida procurando um homem que não quer ser encontrado, tentando pagar uma conta que não tem valor. Um amigo meu disse uma vez que eu romantizo demais aquela história. Que o João provavelmente nem lembra de mim. Que ele deu o sanduíche porque não queria comer sozinho, não por generosidade. Que eu criei uma narrativa em volta de um gesto simples. Talvez ele tenha razão. Talvez o João tenha feito aquilo por tédio, por acaso, por distração. Talvez ele nem estivesse me vendo. Talvez estivesse vendo através de mim, para algum lugar que eu não alcanço. Mas isso não muda o que aconteceu depois. Não muda que eu fui ao ferro velho. Não muda que eu trabalhei. Não muda que eu construí uma vida. Talvez o João só tenha sido acaso. Mas o acaso também salva. O acaso também transforma. O problema é que eu nunca vou saber. E essa incerteza é o que me mantém acordado. Não há dúvida sobre o João. Há dúvida sobre mim. Se eu sou quem sou porque algo realmente extraordinário aconteceu, ou se eu inventei um significado para um momento banal só para justificar a minha própria existência. Às 4h10, o silêncio muda. O primeiro ônibus passa na rua de baixo. Os pneus no asfalto molhado. Recife acordando aos poucos. Eu ainda estou na cama, os olhos abertos, o ventilador contando segundos. Amanhã vou ao mercado de São José de novo. Como todo sábado. Vou sentar no banco perto da entrada, tomar um café, olhar para o lugar onde ele estava. E talvez, quem sabe, ele apareça. Mas provavelmente não. E eu vou voltar para casa com café na mão, a mesma pergunta na cabeça, o mesmo buraco no peito. E vou esperar a noite cair para começar tudo de novo. Porque aprender a receber é um processo que pode levar a vida inteira. E eu ainda estou no começo, 30 segundos depois de ele ter partido o pão. Aquela mão suja partindo o pão. Você teria aceitado ou virado as costas? Se a gratidão que vira solidão te tocou, o like é para quem nunca pôde agradecer. Se você carrega a memória de um estranho que mudou sua vida, aqui é seu lugar.